Fala galera, André aqui, voltando aqui no nosso canal. E hoje eu quero trazer um assunto muito importante mesmo, que é influência, memória auditiva, né? Às vezes a galera me pergunta assim, André, deixa eu baixar um pouquinho aqui. André, como é que você... Só um pouquinho, gente. Aqui, ó, só para pegar um pouco mais o baixo aqui. Qual que é o teu... Como é que você tem tanta melodia? Como é que você monta? Como é que você compõe tanto, com tanta facilidade? Gente, tudo é memória auditiva, é influência do que você ouve, né? Mas eu queria groovar daquele jeito, queria compor daquele jeito e não consigo. O que que você faz? O que que acontece, gente? A minha família, quando eu era pequeno, ou era adolescente, trouxe muitos estilos musicais para mim. O primeiro estilo musical que veio para mim foi o jazz e o blues, né? Meu pai tinha eu lembro que meu pai tinha a música sertaneja também, mais antiga, né? Os boleros, as valsas. Meu pai tinha costume de fazer culto caseiro lá em casa, né? Pra gente ler a Bíblia e essas coisas. E eu lembro que a gente também assistia um cara chamado Jimmy Swaggart, um pastor americano, e tinha o louvor deles lá. Passava bem cedo na televisão na época, isso 1980 e uns quebrados. E o que eles tocavam na época? Jazz e blues, o louvor era jazz e blues, cara. Uma sonzeira, um baixista com jazz bass verde, assim, sensacional. Então eu me criei ouvindo esse tipo de coisa, né? Ópera, muito coral, né? Muito coral. Meu pai sempre insistia que a gente aprendesse a cantar, solfejo. Então o solfejo para nós, né, na minha casa é uma coisa natural, né? Então se eu pego uma terça, entendeu? Então fica fácil, é fácil, eu absorvo muito rápido. Por quê? Porque a minha memória auditiva ela enriqueceu com o passar do tempo, com padrões do que eu ouvia, das minhas influências. Então, se você me pergunta de onde você tira tanta melodia, como que você consegue fazer isso? Poxa vida, né? O que você estuda? Gente, eu digo mais o que eu ouço. Até hoje eu gosto muito de jazz, de blues. Eu gosto de tudo, assim, cara. Eu absorvo, eu procuro ouvir meio de tudo para eu estar atualizado. Mas o meu preferido sempre foi essas coisas assim, né, que eu falei para vocês. Então hoje eu componho muito, eu tenho vários álbuns instrumentais gravados. Eu consigo fazer melodias muito facilmente, porque a minha memória auditiva ela é enriquecida com melodias. O cantar me ajudou muito, cara. Ajudou muito a minha memória auditiva a ter cartas na manga, a ter padrões, entende? Então, assim, até de qualquer forma, se eu entendo o tom da música, eu posso até, assim, não acompanhar tão bem se eu for pego de surpresa, mas eu consigo fazer contracantos com o baixo fretless, com esse baixo, eu consigo me mover na música aleatoriamente, assim, flutuando se eu quiser, e fica lindo. Mas por quê? Porque eu aprendi, eu tenho hoje padrões formados na minha memória auditiva. Fazendo o quê? Ouvindo música, gente. Você tem que ouvir, você tem que decidir um estilo musical e ouvir dia e noite aquilo. Esse estilo musical que você vai ouvir vai ter influências de outros estilos. Então hoje em dia a maioria das coisas tem influência de jazz, de blues. A maioria das coisas tem influência disso, gente. É impressionante. Então eu digo para você, aconselho, ouça jazz e ouça blues, tá bom? Faça isso, se dê esse privilégio. É como você experimentar uma comida nova, você degustar algo novo. Você vai ter que acostumar. Tem que saber harmonia, gente, não tem como escapar disso. Eu aconselho você, aprende harmonia. Você tem que saber, o baixista tem que saber harmonizar, ele tem que saber... Por quê? Porque o caminho que ele está utilizando, cara, é cheio de inversões, cheio de coisas assim, você tem que saber. Você tem que saber conhecer campo harmônico, você tem que conhecer os modos gregos.
Senão você, cara, você vai ficar um cara que copia de todo mundo e nunca cria nada. E o dia que você experimentar criar algo, você vai despertar algo em você que você não tem noção. Uma musicalidade absurdamente maravilhosa. Então, gente, eu aconselho você a fazer isso. Estude essas coisas, foque em um estilo, ouça aquele estilo, tá? Por um bom tempo, tira aí 6, 7 meses, 8, até anos. Anos aí, gente. Sério. É sério. Tira aí um ano para você ouvir um estilo musical, 2 estilos no máximo, e você se aperfeiçoar com isso. Degustar. E a tua vida musical vai mudar. Tá? Então tudo que eu toco hoje, se eu consigo pegar a escala maior aqui, ó, né, e montar uma melodia em cima disso, por exemplo, ó, vamos colocar aqui, ó, quer ver? Não, pera aí. Vamos colocar uma trilha aqui, ó. Se eu consigo fazer isso com facilidade, eu vou colocar uma trilha aqui em Dó maior. Ó. Olha lá, ó. Né? Olha aí. Pronto, eu montei uma melodia para vocês. Como eu consigo fazer isso? Porque eu acostumei tanto a cantar, eu acostumei tanto a solfejar, que hoje isso aqui é muito fácil para mim fazer. Solta a trilha e eu saio fazendo melodia, né? E pode ser uma trilha que eu nunca ouvi. Então, assim, eu paro um pouquinho e saio fazendo melodia. Por causa de cantar. Eu internei muita coisa, tá? Internalizei muita coisa. E hoje eu externo com facilidade. Então, tudo aquilo que você internalizar, que você ouvir, a tua memória auditiva vai trazer a superfície para você e você vai usar com facilidade, usando a técnica que você estudou. Entendeu, gente? Então, assim, a influência musical do que você ouve, cara, pode mudar a sua vida, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Tamo aí, qualquer coisa me chama aí, faça as perguntas, estou sempre à disposição. Vamos pro próximo vídeo aí essa semana, espero que vocês gostem, vai ser um vídeo bem legal sobre, novamente, sobre acordes, só que dessa forma que eu uso, como eu toco sobre acordes. Valeu, gente!